Bem, alô, pessoal, boa noite. Estamos aqui em mais um sábado do nosso canal, que tem sempre uma entrevista boa semanalmente com alguma personalidade do nosso movimento espírita. E hoje é um motivo de alegria para o meu coração. Estou recebendo aqui um querido amigo, que é o Oceano Vieira de Melo, jornalista, cineasta, e que vamos conversar uma conversa diferente, saindo da coisa de pesquisa espírita, entrando na questão dos documentários, dos filmes e outras cositas mais que o Oceano realmente tem um leque para a gente abordar com ele maravilhoso. Então, eu vou pedir licença ao Oceano para iniciarmos a nossa reunião. Eu vou fazer a prece inicial. Pedimos permissão a Jesus, o nosso mestre amigo, pedindo permissão também a Ismael, Espírito Protetor do Brasil e da Federação Espírita Brasileira, a qual querido entrevistado pertence. Estamos aqui nessa noite para conversarmos sobre a beleza da mensagem espírita, a mensagem multimídia, a mensagem que desce pelos telhados para embelezar a vida da comunidade espírita, desse rincão chamado Brasil. E que possamos, na noite de hoje, sermos dignos de abordar tantos espíritos nobres que foram retratados em tantos filmes e documentários. Então, pedindo permissão a Jesus, iniciamos a nossa entrevista da noite de hoje. Bem, o querido Oceano Vieira de Melo é casado com Dona Sônia Aparecida Massaioli de Melo, pai de 4 filhos e avô de 4 netinhas. Né? Essa é a informação mais importante do Oceano, viu? O seu clã. Agora, claro, o querido Oceano já tem uma trajetória no nosso movimento espírita, como jornalista, como cineasta, e a gente está aqui. Eu disse ao Oceano que eu acompanho é porque eu sou muito jovem, viu, Oceano? Então, eu já acompanho o Oceano numa estrada aí de alguns anos, e sempre os documentários, a produção de Oceano, a gente vem acompanhando. Então, eu não pensava nunca ter essa possibilidade, que nesse aspecto somente, viu, Oceano? Bendita a pandemia, não é? Que permite essa aproximação dos espíritas distantes. Né? Meu querido Oceano, suas palavras iniciais para quem nos assiste. Tudo bom, Oceano? Como vai você? Tudo bem, Bruno. Graças a Deus. Olha, muito obrigado pela sua consideração de nos convidar, de estarmos aqui juntos, né, para batermos um papo. E eu acho uma honra muito grande estar aqui com você, com seus telespectadores, seus ouvintes. E no que eu possa servir, estou aqui à disposição. Você disse que eu sou da FEB. Eu não sou da FEB. Eu sou um eterno grato à FEB. Eu apenas sou um voluntário da Federação Espírita Brasileira em São Paulo, não faço parte da diretoria e eternamente serei grato à FEB. Eu sou um assistido espiritualmente pelos livros da Federação Espírita Brasileira. Então, não faço parte da diretoria, tenho um bom relacionamento com todo mundo, com eles lá em Brasília, né? E aqui em São Paulo, eu como voluntário, tenho um trabalho a ser executado e nós estamos, enquanto eles nos aceitarem, nós estamos aqui sendo vamos dizer assim, um soldado raso na luta do bem
aqui em São Paulo pelo Espiritismo. Pronto, Oceano. Então, já vou fazer a você a primeira pergunta, né? O Oceano realmente não faz parte da diretoria da FEB, mas porque eu fiquei com isso na cabeça, né, Oceano? Claro que eu conversei com o Oceano durante a semana, né? Sim, rapaz, Oceano é daqui do Nordeste. Eu soube que ele é de Carneiros, lá das Alagoas. Oceano reencarnou no ano de 1951. Oceano, como era o nome do município na época do seu nascimento? Era Carneiros, não? Carneiros mesmo era um município, por sinal, fundado pelo meu pai, Adão Vieira de Melo. A principal rua lá de Carneiros leva o nome do meu pai, e era município, na época, de Santana do Ipanema, Santana que do é uma Ipapo. cidade que eu sou muito grato também, porque foi ali que eu me aculturei muito na música, né? No cinema, principalmente no cinema, o Cine Alvorada que existia. E Santana, para mim, era um mundo diferente de Carneiros, então eu sou muito grato. Em 1962, o pessoal lá conseguiu a emancipação de Carneiros de Santana. Então, quando eu vou lá, e eu sempre vou, né, matar a saudade da minha infância, adolescência, eu vou sempre, fico em Santana, mas vou sempre em Carneiros rever. Pouquíssimas pessoas hoje da minha geração têm lá, mas a gente sempre tem amor à cidade onde nasceu, não é, Bruno? O Oceano, quer dizer que você, criança lá em Carneiros, era a versão nordestina de Totó de Cinema Paradiso, né? Sim, sim. Eu tenho, inclusive, o meu Alfredo do Cinema Paradiso, está lá ainda. É Tá o lá mestre. ainda, Alfredo. Ah, tá. Tá com 90 e poucos anos, o mestre Quidinho Agra, né? Ele está lá, é uma pessoa que eu tenho muito amor por ele, porque a gente ia para Maceió buscar filmes. Então a gente trazia aqueles rolos grandes de filmes, né? Então, quando eu assisti o Cinema Paradiso, eu me vi naquela história lá, parece a minha história. Meu amigo, olha, é meu filme preferido. Para mim, a mais bela película cinematográfica que já houve na história do cinema. Quando eu vejo, choro por dentro, viu? É fantástico. Oceano, aí vem a questão por que eu falei na FEB, né? Porque você me contou que foi para São Paulo com 16 anos, é isso? Chegou garoto. E você Sim. disse de uma forma muito bonita, Bruno, a FEB, eu muito jovem, quando cheguei aqui, então foi como uma mãe para mim. Eu queria que você contasse isso para a gente. Você sabe, Bruno, nós nordestinos, principalmente na época em que eu nasci, não é? Nós tivemos pouca chance de estudos, de educação. Minha mãe tinha morrido, eu tinha 4 anos, e era um período muito difícil, né, para se estudar. Eu fiz apenas o primeiro ano primário, eu sou um autodidata. Eu fiz o primeiro ano primário lá em Carneiros, com 11, 12 anos, né? Quando eu saí de lá e vim para São Paulo em 1967, a gente estava procurando sobreviver na vida e não tinha como estudar, não ganhava o suficiente para poder você ter uma vida que não fosse de luta mesmo, de sobrevivência. E eu tive a sorte de um dia ver Chico Xavier na televisão, no Pinga Fogo, e a partir dali eu tive curiosidade de ler livros espíritas. E esses livros espíritas, os primeiros foram os livros da Federação Espírita Brasileira, de Chico Xavier. E isso foi muito importante na formação humanista, na formação cultural. Por quê? Porque junto eu tinha a cultura cinematográfica, que eu amava e amo o cinema. Vocês estão vendo aqui vários filmes nas minhas costas. Eu não tinha, né, a cultura em geral,
E essa cultura, em geral, eu aprendi nos livros de Humberto de Campos, eu aprendi no livro de Emmanuel, nas revelações de André Luiz, da Ivone Pereira. Então, eu confesso para você que, a não ser livros de cinema, porque fazia parte da minha profissão, eu nunca li um outro livro que não fosse um livro espírita. E, logicamente, 90% dos livros espíritas que eu li foram da Federação Espírita Brasileira. Então, eu tenho que defender a FEB. Eu conheço a história da FEB, a luta dos pioneiros ali, desde o início, né, com o Carlos Travassos, com Bittencourt Sampaio, né, com Bezerra de Menezes, todas essas pessoas que assimilaram o Espiritismo e trouxeram para nós no século XX, até chegar às mãos de Chico Xavier, até chegar às mãos de um Ismael Gomes Braga, Manuel Quintão, Guilhom Ribeiro. Então, essas pessoas, para mim, são muito caras. Nestor Mazotti, mais recentemente, né? Eu tive, inclusive, o prazer de ser muito amigo dele, da gente conversar muito, chegamos até a viajar juntos, enfim. Então, a FEB, por mais que falem mal dela, para mim, vai ser sempre a minha mãe espiritual. Então, eu não permito que ninguém fale mal da minha mãe espiritual. Compreensível, o Oceano. Os homens são imperfeitos, né? Agora, a gente tem que ver que é uma instituição que fez muito. Por exemplo, você falou nas obras. Eu não sei o que seria do movimento espírita sem o parque gráfico da FEB durante tantas décadas já. Eu não sei. Como foi difícil montar aquele parque gráfico, não é? O dinheiro do livros do Chico, do Frederico Figli, que ajudaram. A história é muito linda e, por mais que cometa qualquer tipo de erro, os seres humanos que estiveram lá e que estão lá, são erros humanos. Esses erros não prejudicam em nada o movimento espírita, não prejudica em nada as obras que a gente adquire para se aculturar, para se evangelizar, absolutamente. Então, eu acho que a gente tem sempre que ter o amor e carinho com a Federação Espírita Brasileira, uma entidade fundada a pedido de Jesus pelo anjo Ismael. Tem pessoas que não se informam, então ficam atacando, não é, Bruno? Então, o que acontece? A FEB é uma entidade que tem 137 anos, completou agora esse mês, início do mês de janeiro de 2021, 137 anos. Ela tem que ser respeitada. Meu amigo, você falou, Oceano, na sua amizade com o Nestor Mazotti, né? Então, você no bicentenário de Kardec lançou, foi na época de Mazotti, não foi? Esse aqui foi o primeiro grande sucesso de documentário. Então, Espiritismo de Kardec aos dias de hoje. Foi essa sua viagem em Paris por conta do lançamento? É verdade. Esse filme nós tomamos conhecimento dele, da existência, existia só em VHS, né? Quando eu assisti, eu vi que tinha, primeiro, um roteiro belíssimo, né? Porque você colocar em 80 minutos toda uma história de Kardec, do movimento espírita, gostei muito do roteiro. O diretor é um professor de cinema no Rio de Janeiro, é o Marcelo Taranto. Então, eu procurei o Nestor Mazotti e ele me atendeu muito bem. Quando eu falei para ele, eu não sabia do bicentenário. Quando eu falei para ele que era possível colocar até 30 idiomas, ele arregalou os olhos e falou: como é isso? Expliquei para ele, aí ele falou: tem como você preparar para a gente lançar em Paris no início, no ano que vem? Que era 2003, né? Digo, claro. Então a gente combinou, ele passou os direitos para a Versátil, né, para a gente trabalhar com isso, e nós colocamos, se não me engano, 11, 12 idiomas.
Esse filme tem 11 ou 12 idiomas, esperanto, sueco, alemão, né? E fomos lançar em Paris. A trabalho, eu sempre viajei para Paris, então foi muito fácil me entrosar na cidade, né? E me enturmar na turma que estava preparando. Futuramente eu vou, inclusive, fazer uma semana Nestor Mazotti, e nós vamos exibir imagens dos preparativos para o bicentenário do nascimento de Allan Kardec. Foi em maio de 2004. As comemorações foram em outubro de 2004. Pessoal, o Oceano sempre tem uma leva chegando no Espiritismo, né, as novas gerações. Pessoal, eu indico aqui Espiritismo de Kardec aos dias de hoje. Quem interpretou Kardec no documentário foi nada mais, nada menos que o grande ator Ednei Jovenazzi, e a narração do documentário da querida e grande atriz Aracy Balabalian, não é? Quer dizer, é uma coisa linda, né? Comovente, né? O Oceano, a gente vai entrar agora, nesse momento aqui, na questão dos documentários antes dos filmes, né? Os documentários, né? Pessoal, o Oceano produziu, aqui está, isso aqui o conteúdo desse documentário é um colosso, instruções psicofônicas e vozes do grande além. E aqui você tem o André Luiz e o Emmanuel na psicofonia através do Chico Xavier. Semana passada, Oceano, a gente entrevistou aqui o escritor Carlos Alberto Braga Costa, amigo de Arnaldo Rocha, né? Arnaldo tem muito a ver aqui, com instruções psicofônicas e vozes do grande além também. O querido Oceano lançou. Esse documento aqui é uma coisa impressionante, né? Chico Xavier, de Pedro Leopoldo Alberaba, que são documentos, inclusive, que Oceano encontrou. Aqui, inclusive, mostra você como é o nome dele, Oceano? Éder Favaro, é isso? Éder Fávaro. Fávaro. A emoção de vocês ali, vendo aquelas imagens pela primeira vez, é uma coisa impressionante, né? Então, vejam, aqui tem todos aqueles personagens do clã, do Chico, né? É imperdível. Então, são 2 DVDs. E aqui está o centenário de Chico, né? 100 anos com Chico Xavier, também todo aquele congresso que houve em homenagem a Chico. É só a gente passava aqui, eu vou fazer a pergunta, o Oceano vai dizer onde tudo isso se encontra hospedado, né? Divaldo Franco, médium humanista espírita, também um documento com relação a Divaldo semelhante ao de Chico, né? Tem até uma viagem de Divaldo aos Estados Unidos, Divaldo lá no Père Lachaise, é uma coisa impressionante. O Oceano, um dos meus preferidos, eu adoro essa personalidade aqui, né? Então, um convite para o futuro do Herculano Pires, né? Pessoal, aqui vocês podem ver Dona Maria Virgínia Pires dando um depoimento lindo de viver, não é? O dom da mediunidade da doutora Marlene Nobre. Oceano, eu queria que você falasse alguma coisa desses documentários, alguma curiosidade. Eu falei você com Éder Fávaro, né? Então, a sua emoção naquele momento foi uma emoção, né? A gente via, né? Traga alguma coisa para a gente sobre essas produções. No caso de Pedro Leopoldo Alberaba, são 4 filmes, né? São filmes inéditos, são filmes que não tinham som nenhum, não tinham uma narrativa, porque nos anos 50, quando eles foram feitos, com Chico Xavier, com os familiares do Chico, não existia gravação da imagem junto com o som. Então, o som era colocado em estúdio. Então, quando eu descobri esse material, que foi filmado em 16 milímetros, né, naquelas películas, eu tinha que arrumar uma música adequada,
tinha que identificar as pessoas que apareciam. Então eu tive que ir a Pedro Leopoldo, mostrar para as pessoas da cidade que conviveram com Chico Xavier, e elas iam identificando as pessoas. Então você vê ali num dos filmes o pai do Chico, as irmãs do Chico, entendeu? A dona Carmen Perácio, que foi quem recebeu o Chico pela primeira vez num centro espírita, que inclusive que ela vê o Emanuel antes do Chico Xavier, né? Então, foi essa emoção muito grande. E agora, como colocar a música adequada? Então, eu saí em busca de pesquisa, fiz uma pesquisa onde, logicamente, eu creio, eu acredito nisso, que eu tive aí alguma inspiração espiritual para colocar a música adequada em cima daquelas imagens. Então, depois eu fiquei sabendo que tinha um outro filme feito início dos anos 80, produzido pelo Caio de Alcântara Machado, aquele grande empresário aqui de São Paulo que fazia feiras no Anhembi de automóvel, a Fenite, né? A feira de utilidade doméstica. Aí eu descobri que a esposa dele foi curada por uma receita do Dr. Bezerra de Menezes e ele, em gratidão, mandou fazer esse filme. Quem fez o roteiro do filme foi a doutora Marlene Nobre. Então, tudo isso aí a gente juntou nesse material e lançamos com a ideia de preservar a memória. Tem um cineasta, o primeiro de 1950, né, quando ele filma o Chico inaugurando a nova sede do Centro Espírita Luiz Gonzaga, é o César Burnier. Era um alto funcionário do Ministério da Fazenda. E o segundo filme é do Lauro Michelin, doutor Lauro Michelin, o fundador do ID de Araras, o fundador do Anuário Espírita. E aí eu aproveitei e fiz um outro filme para poder pegar depoimentos de pessoas que conviveram com Chico lá em Pedro Leopoldo. Então essa é a grande... O Oceano, você falou no Lauro Michelin, muitos desses documentos, dessas imagens, desses filmes, estavam lá no ID de Araras, não é isso? Que eu me recordo. No caso do Brilho uma Luz no Horizonte, estava no ID de Araras. Quando nós estávamos preparando o filme Minha Vida na Outra Vida, o lançamento do DVD, que nós compramos os direitos, então eu entrevistei várias pessoas para eu mandava o filme para ela assistir e depois eu ia lá e pegava o depoimento dela. Eu estava pegando o depoimento do Dr. Hércio Arantes, né? Que é a pessoa que comentava sobre filme no Anuário Espírita de Araras. Aí, quando terminou a entrevista, ele falou, Luciano, tem umas latinhas de filme aqui que a gente nunca viu. Foi a dona Aparecida, a esposa do doutor Lauro, que fundou aqui o ID, né? E que são filmes que eles fizeram lá em Pedro Leopoldo com Chico, mas nós nunca vimos, porque nunca mandamos revelar esses filmes. E quando eu peguei aquilo lá, cheguei em São Paulo, você viu lá a emoção do Éder e da Aglaé Silveira. Eu fiz questão de chamar eles dois. Primeiro, que eles são radialistas, né? São pessoas ligadas à história do Espiritismo. E prevenir eles que, olha, isso aqui certamente vai nos emocionar, porque são imagens de Chico e de Pedro Leopoldo, de 1955, e que ninguém nunca viu. Nós vamos ver pela primeira vez. E, logicamente, eu aproveitei e filmei aquele momento de emoção. Aquilo ali, mas eu via você, todos eles, meu Deus do céu. O Éder Fávaro, o Oceano, inclusive presidiu durante um tempo a ABRAD, né? Associação Sim. Brasileira de Divulgadores Espíritas, né? É um grande historiador, é uma Me pessoa permita, me engajada. desculpe a ignorância, o Éder Fávaro ainda está aqui no plano físico, conosco ainda. Tá bem velhinho, eu estive com ele há uns 5 meses atrás, ele está muito velhinho, fraquinho,
mas com a consciência maravilhada, tendo consciência de tudo, só o corpo material que não está muito bom, mas a consciência está boa. A potência física diminuindo e a potência da alma, né? Meu amigo, veja bem, o Oceano, você, no exterior, você comprou os direitos de alguns filmes, né? Pessoal, todos aqui a gente sabe da participação de um espírito como Santo Agostinho na codificação espírita, não é? Então, lá com Kardec, a gente sabe que uma médium de Kardec, Hermance Dufour, recebeu uma obra, A Vida de Joana d'Arc, contada por ela mesma, né? Então, vejam bem a importância desses filmes terem sido lançados aqui no Brasil. Oceano, você comprou os direitos lá fora e lançou aqui no Brasil Santo Agostinho, né? Então, o processo de Joana d'Arc, Giordano Bruno. Agora tem mais, a gente vai falar nos outros quando a gente falar em Júlio Conrad. Vai ser minha próxima pergunta para você, não é? Oceano, qual foi o seu intuito, né? Claro que são personalidades da história universal, da história religiosa universal, mas também muitas dessas personalidades vinculadas à mensagem espírita, como Sócrates, do filme também, não é? Então, fale-nos agora desses filmes, não é? Qual foi, você adquiriu, que você pensou, que você idealizou, não, vou levar isso para o Brasil. Bruno, essas três personalidades que você acabou de mostrar, elas estão diretamente ligadas à codificação espírita. No caso de Joana d'Arc, ela era médium, ela via os espíritos, né? Por sinal, 2 santos da Igreja Católica que a orientaram. Depois, ela também era uma das personalidades do mundo espiritual que alimentou muito a obra de Leon Denis. Então, é uma história, não é, que a gente quer trazer e mostrar para as pessoas a questão da imortalidade ligada à história humana. É o caso de Joana d'Arc. Além disso, esses filmes foram feitos por grandes diretores do cinema. No caso do Santo Agostinho, Roberto Rossellini, que é o criador do neorrealismo italiano, que é um movimento de cinematográfico onde relata os acontecimentos da Itália pós-Segunda Guerra Mundial, que começou com Roma, Cidade Aberta, e tem uma filmografia extraordinária. O Roberto Rossellini, ele fez esse filme do Santo Agostinho, uma série de filmes, né? Você tem aí, por exemplo, Giordano Bruno. Giordano Bruno foi queimado vivo por uma das teses dele era sobre reencarnação, a defesa da reencarnação. Então a ideia é essa, é mostrar esses grandes vultos da humanidade, né? Temos aí o Ian Hus, não sei se você sabe, tem aí o Ian Hus, mas o Ian Hus, ele é a reencarnação, né? O Allan Kardec é uma das reencarnações que foi o Ian Hus, revelada recentemente, entre aspas, né? Foi em 1942, se não me engano, pelo Humberto de Campos, através de Chico Xavier, que Ian Hus e Allan Kardec é o mesmo espírito. Então, a minha ideia é fazer com que floresça na memória das pessoas essa história linda, que é a história do espiritismo ligada à história mundial dos seres humanos, mostrando que nós somos imortais. O Oceano, agora você, tudo isso, esse material todo, você hospedou na espiritismo.tv, não é? Então, a sua ideia é realmente para isso ficar como patrimônio do movimento espírita e lá com o Júlio Conrad. Está tudo ali no espiritismo.tv, Oceano?
Bruno, falta algumas coisas que a gente está colocando lá, né? Você vê, a gente colocou esses filmes, tem algumas obras, por exemplo, ligadas ao cristianismo, o caso, por exemplo, da obra máxima de Victor Hugo, né? Que é Os Miseráveis. É uma obra, um melhor filme sobre os miseráveis, foi 4 ou 5 filmes, mas o melhor é essa, que é uma minissérie. Tem lá Lutero, por exemplo. Ah, mas por que Lutero? Mas porque o espírito tem que saber a história do cristianismo e dos grandes nomes do cristianismo, inclusive de Lutero. Se você não souber a história de Lutero, como é que você vai ser um bom cristão? Não é? Então tem muita. A ideia é essa, é trazer o conhecimento para as pessoas. Tem até uma obra do Hermínio Miranda, editada pela FEB, né? As Marcas do Cristo, fantástica, né? A tese é do Hermínio, né? De Lutero ter sido Paulo Lutero, embora que ele retrata ali a personalidade de Lutero num volume maravilhoso. O Oceano, pessoal, eu disse ao Oceano que esse é o único momento que eu vou falar 2 minutinhos e o Oceano vai ficar me ouvindo, né? Que eu botei aqui na minha tela o Oceano e quero aqui trazer para vocês, né? Me permita me expressar assim, não é? Pessoal, a gente está em época de pandemia, todo mundo aí com a febre da Netflix, né? Para mim, a Espiritismo.tv do Júlio Conrad lá é a Netflix do Espiritismo. Tá? Pessoal, é tão fantástico que eu tenho na minha Smart TV, Oceano, no favorito, o Espiritismo.tv. Você só clicar e abre lá. Pessoal, vejam aqui, 2 minutinhos, Oceano, o que é que tem, né? A grande síntese de Pietro Baldi, né? Luz na Escola, a história de Clóvis Tavares com Nina Arueira, que é uma história linda. Nina Arueira era até comunista, né? Era o Oceano, jovenzinha, né? E conhece Clóvis. Então, Minha Vida Noutra Vida, O Pinga Fogo, de Chico Xavier, Eurípides, o amigo de Jesus, Jean Russo, o reformador, Sócrates, O Mundo de Sofia, vejam bem, tudo isso pela Versátil, né? Lutero e a Reforma Protestante, Minha Vida Noutra Vida e Minhas Vidas de Shirley MacLaine também, né? Que é um documentário antigo da Shirley MacLaine, Raymond Moody Jr., Oceano, aquela viagem com o Divaldo, você chegou a conhecer o Raymond Moody Jr., porque Divaldo chega a conversar com ele ali, né? Sim, fomos nós que fizemos esse documentário mostrando o Divaldo com ele, né? Estivemos juntos numa cidade que hoje hospeda o legado das irmãs Fox. É uma cidade chamada Lilydale, onde ele segue a mediunidade cobrada, né? Os médiuns lá, eles cobram, eles não seguiram Kardec, eles são os espiritualistas que acreditam na mediunidade, mas não acreditam na reencarnação. Por quê? Porque a cultura deles é a cultura batista, evangélica, protestante, não é nem evangélica, é diferente. Então, eles têm mediunidade, mas tem lá, dão consulta, tem o preço da consulta. E a Vanessa Ancelone, a Jussara Korngold, lá de Nova York, e convidaram, né, abriram as portas lá dessa Lilydale, essa comunidade espiritualista, eles não são espíritas, e o Divaldo foi lá e eu estava fazendo o documentário do Divaldo, acompanhei o Divaldo. E nessa mesma semana houve esse encontro entre o Raymond Moody Jr., que é o autor do livro Vida Depois da Vida, né? Life After Life, Vida Depois da Vida, e a Vanessa entrevistou ele e fez uma entrevista maravilhosa e nós colocamos nesse material. A ideia é preservar essa memória, Bruno. Pessoal, vocês podem ver o Raymond Moody Jr. aqui
né? Desse documentário do Divaldo. E hoje se estuda tanto experiência de quase morte, né? O livro Vida Depois da Vida é um clássico, é um divisor de águas, né? Então, um livro que comprova o princípio da imortalidade. Pessoal, eu podia passar aqui, olha, tem tanta coisa, Jean Rouge, não é? Então, Os Miseráveis, como o Oceano falou, Freud e Jung também, documentários com Freud e Jung. Pessoal, é a Netflix do Espiritismo, né? Acessem o espiritismo.tv, vocês vão ver essas produções todas da Versátil, que eu acho que não é só um prazer, é um dever do espírita mergulhar nisso. Além disso, Bruno, tem centenas de palestras, né, com esse pessoal que é famoso aí, né? Ou seja, você tem filmes, você tem documentários, você tem aí todo esse pessoal que tem uma fama muito grande, que tem uma contribuição muito importante para o nosso movimento espírita. Divaldo, Haroldo, enfim, tem acho que 8 ou 10 lá, pessoas famosas, são mais de mil horas, 1000 conteúdos, é uma beleza. E os filmes da Versátil, que estão lá, e nós estamos colocando mais. Essa semana mesmo deve estar entrando um filme inédito é um filme feito nos anos 40, mas que mostra a imortalidade da alma e mostra ali o primeiro filme a fazer, a tocar no assunto espíritos, vamos dizer assim. O Oceano, você tem muita coisa ainda que não foi publicada? Tem. Muita coisa que não foi publicado, foi pesquisado, mas eu juntei, né, enquanto durou o DVD, a tecnologia do DVD, que hoje o DVD é mais para colecionadores, pessoas que realmente amam a sétima arte, né? Então, mas tem muita coisa que nós vamos traduzir ainda, enfim, é o que eu amo fazer, Bruno, é a arte, né? A sétima arte, Emmanuel tem uma frase linda, né, no livro Emmanuel, né, o filme que ensina e moraliza, ele fala. Então a ideia é essa. Oceano, agora vamos para outro setor que você também, a emoção que o Éder Favre e você sentiu vendo aquelas imagens, eu senti pela primeira vez na minha vida, quando eu ouvi a voz do querido Hermínio Correia de Miranda, que eu agora na pandemia vim entrevistar também a filha dele, Ana Maria Miranda. Quando eu vi a voz do Hermínio, agora como eu consegui ouvir a voz do Hermínio, né? Lá na rádio Emmanuel, e aí outros 500 cruzeiros, né, Oceano? A gente sai dos documentários, das imagens, e vamos para os áudios, né? Me fale da rádio Emmanuel, o Oceano. Ali é um sonho de adolescente, né, de menino, porque eu me encantava com rádio. Até hoje eu ouço rádio. A rádio para mim nunca vai sair da minha vida. Então meu sonho era ser locutor de rádio. Então eu vim para São Paulo achando que um dia eu seria locutor de rádio. E com a internet, mais o conhecimento espírita, nós fomos juntando material histórico, lá tudo que está lá é histórico, tem um sentido, né? E nós montamos a radioemanuel.com.br. Estamos perto de 1 milhão de acessos. Olha que beleza. Então tem cerca de 300, não, 300 não, mas uns 200 conteúdos históricos tem lá. Você tem uma ideia, tem uma palestra lá de Vinícius, né? Pedro de Camargo Vinícius, tem essa entrevista do Hermínio, tem Ivone, tem um depoimento lindo que eu recomendo para todo médium, pessoas que acham que mediunidade é uma coisa fácil. Dá quase 1 hora da Ivone falando o que é mediunidade, uma pessoa especializada fazendo perguntas para ela e ela respondendo. Tem uma homenagem que ela e o Newton Boechat fizeram para Zilda Gama, a primeira grande médium
do início do século XX, antes, inclusive, do Chico Xavier, só para vocês terem uma ideia, Zilda Gama. Então, tem muito material lá. O Herculano Pires, né? Temos lá o Clóvis Tavares. Eu fiz um programa, eu tenho 2 programas lá que eu até me emociono quando eu ouço. Eu fiz o programa e eu me emociono, que é o sobre Bittencourt Sampaio, que dia 1º agora vai ser aniversário, eu vou dar uma arrumada nesse programa e colocar no meu Facebook, né? E um programa sobre Clóvis Tavares e Nina Aroeira, o que envolve pesquisa de música de época, envolve pesquisa de... É um programa, vamos dizer assim, o mais inteligente que eu fiz, né? Não sei, por isso que eu acho que eu sou muito ajudado, pelos espíritos, porque eu não tenho essa capacidade para fazer aquilo, eu não tenho essa cultura. São programas culturais envolvendo a cultura normal com a cultura espírita. O Oceano, tem áudio também que ainda não foi publicado? Você ainda tem material? Eu tenho Meu áudio, Deus. meu caro, que você conhece, né? O Livro dos Espíritos, sua tradição histórica e lendária, do De Canuto Abreu. Canuto. O áudio que foi gravado, que deu origem ao livro, eu restaurei ele, está comigo, e estou esperando uma data importante para liberar ele. Com a É voz de um, Canuto Abreu, sim, ele mesmo, narrando no dia 18 de abril de 1957, aqui no Pacaembu, na homenagem dos 100 anos da doutrina espírita. Você Esse falou em material. Newton Boechat, também tem palestra, né? Na Rádio Tem, Emmanuel, de tem Newton Boechat. palestra, tem Quer palestra. dizer, é um Palestra do repertório, Clóvis Tavares, Clóvis Tavares, maravilhosa. já. Você é amigo dele até hoje, né, de Flávio Mustra, né? Sim, Da família toda, da esposa dele, né? o filme Luz da Escola, né? Nós fomos lá, fizemos. Eu já fiz, me deram, inclusive, uma honraria lá. Eu fiquei assim muito até constrangido, porque eu não sou ninguém para receber uma honraria. Imagina eu receber uma honraria de uma entidade tão iluminada como a Escola Jesus Cristo, né? Fundada pelo Clóvis e pela Nina Aroeira. Mas a bondade do coração daquela gente é uma coisa impressionante. Meu amigo Anatole France dizia, né? Onde Deus lhe plantou, floresça. Você está com a tarefa aí, você está vendo que esse seu trabalho, pelo menos, influenciou minha vida aqui, e tem um bocado de gente feito eu, né? Ao longo do tempo. O Oceano, você falou aí no Canuto Abreu, né? Saiu agora essas cartas aí, as cartas do Canuto, né? E, a princípio, você vai entender porque, de passagem, eu estou tocando nisso, né? A princípio, eu ficar com a FEB, depois não ficou, por uma razão ou outra, foi para a FEAL, né? E essas cartas ficariam no Museu do Espiritismo, né? E esse Museu do Espiritismo, Oceano, que você está à frente dele, né? Ele está pronto. Como é que está a coisa do Museu do Espiritismo, Oceano? Bruno, primeiramente essas cartas estiveram comigo cerca de 4 anos. Eu tive acesso a todas elas não. Eu acho que eu não tenho muito mais do que eu tive acesso. Eu acho que estão exagerando com relação à quantidade de cartas, mas não posso ter certeza disso. Eu tive acesso a cerca de 300 manuscritos originais de Allan Kardec que estavam conosco. Nós éramos o curador desse material até 2018, né, quando houve um acordo com a Federação Espírita Brasileira, isso em 2007, 2008. Esse material ficou um bom tempo conosco. Foi feita a reforma no museu para poder abrimos em parceria uma parte do museu junto com esse material, material maravilhoso dos manuscritos de Allan Kardec, mas
houve uns problemas aí que não vale a pena relembrar, e, e, e a família do Canuto, o neto do Canuto, acabou desfazendo o acordo conosco, eu digo, é o museu e a FEB, né? E acabou ele levando para a Fundação Espírita André Luiz. Está em boas mãos, lá eles conseguiram montar uma equipe muito boa de pesquisadores, pessoas dedicadas. Eu estou acompanhando, estão trazendo à tona um material muito bem feito. Acho que há um certo exagero, né? Não tem tudo aquilo que eles estão imaginando, tá? A não ser que eles estejam incluindo a biblioteca do Canuto Abreu, que é uma senhora de uma biblioteca, né? Imagina um homem que durante mais de 70, de 50, de 60 anos juntou livros do mundo inteiro, e esses livros estavam à disposição. O museu era o ICESP, Instituto de Cultura e Espírito de São Paulo. Um casal de advogados, você viu o filme que eu fiz com eles, né, o Kardecianos. Esse casal de advogados fundaram o museu em 96, e eles não escolheram a Federação Espírita Brasileira para poder, depois da desencarnação deles, a Federação Espírita Brasileira tocar esse museu, né? Aí entramos numa reforma, eles deixaram também um dinheiro para fazer a reforma, fizemos a reforma, mas aqui em São Paulo é muito complicado, exige 2 elevadores, porque tem uma parte de cima, a parte de baixo, são 4 prédios, para você ter uma ideia. E a gente reformou o museu está reformado, prontinho, fizemos algumas palestras lá, a gente está reprisando essas palestras agora, aos domingos, das 10 às 11h40 da manhã, e colocamos um elevador. Quando vamos reinaugurar o museu já reformado, com a mostra Chico Xavier, né? 43 quadros, olhos sobre tela, sobre o Chico, mas falta o dinheiro para poder comprar mais um elevador, para poder a gente inaugurar. Então, nós vamos reinaugurar. Veio a pandemia, logicamente, encerramos tudo, mas nós somos um grupo, vários grupos, né? Nós temos de estudos, estudamos Kardec, o Evangélico e a obra do Chico Xavier. Esse é o Museu Espírita de São Paulo, tá bom? O Oceano, você falou 43 quadros, né? Olhos sobre tela, então esses quadros retratam que o Emmanuel, André Luiz, é isso? A vida de Chico Xavier em Pedro Leopoldo. Se você me permite, vou mostrar um pouquinho, bem rapidinho. Vamos lá. Depois você corta na edição ou não vai ter edição. Tudo bem, não tem problema nenhum. Não, mas ficou até uma coisa, quebrou a natural, né? Natural. Olha aqui. Esse aqui, quando o Chico fez 100 anos, nós fizemos uma mostra, uma exposição de arte sobre a vida do Chico. Então, você tem aqui, né? Nós fizemos no Centro Espírita Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo. Depois ficou no Palácio das Artes, em Belo Horizonte, uma casa neutra, né? Então, esse aqui é um óleo sob tela. Ó. Meu Deus. Então, é esse material que nós vamos inaugurar aqui em São Paulo. Eu vou fazer assim para ficar mais bem feito para vocês. Então, aqui o Chico, conversando com a mãe dele. São histórias e a gente materializou em óleo sobre tela. Nós contratamos aqui a dona Carmen Perácio, onde o Chico frequentou pela primeira vez uma sessão espírita, e aqui ele, com a irmã, com o pai, e o Emanuel aparecendo para a dona Carmen. Essa é uma história da vida do Chico que nós materializamos no óleo sobre tela, né? Então, são 43 quadros. Tem aqui coisas lindas, as materializações que aconteceram. Ó, aqui é o Pietro Baldi,
na Fazenda Modelo, recebendo São Francisco de Assis, o Chico também recebendo São Francisco de Assis, Frederico Fígaro, que eu estou acabando de ler aqui um livro sobre Fígaro, espetacular, que é o irmão Jacó, né? A Sheila, Meimei. Então, aqui, ó, o André Luiz, olha que beleza, né? O Oceano, algumas dessas fotos você tem colocado no Facebook, né? Poucas, mas tem, né? Alguma coisa a gente está colocando. Outra, você está lendo o quê de Frederico Figner? Voltei, não? Voltei, eu estou relendo. Voltei, eu estou digitalizando, porque foi gravado em fita de áudio para deficientes visuais. Então, eu estou digitalizando esse livro, para depois alguém me entregou essas fitas originais e eu estou digitalizando como memória, né? Mas eu acabei de ler um livro que tem 100 anos, do Frederico Figner, que se chama Crônicas Espíritas. Foi esse livro ele escreveu em 1920, depois de ataques que o espiritismo sofria da igreja, né? Então, um padre em Belém do Pará e outro no Rio de Janeiro atacavam o espiritismo. Então, ele revidava, entre aspas, né? Explicando o que era o espiritismo. É um livro pequeno, mas espetacular. Eu não aconselho nenhum católico ler esse livro, porque é um livro realmente de quem tem um grande conhecimento, Frederico Figner, que é o grande criador da gravadora Odeon. Ele é o dono da Casa Etro, trouxe o fonógrafo para o Brasil. Estou aqui, inclusive, com uma outra obra que eu estou pesquisando para ver o que fazer sobre Figner. Olha aqui, ó. Esse aqui, o Figner, para quem não sabe, é o irmão Jacó, né? É o irmão Jacó, me voltei. O irmão Jacó. Ex-presidente da FEB. Ô, Oceano, essa obra que você está lendo dele, de mais de 100 anos, ela não é editada, não? Você tem um original Não. aí? Não é editada? Não, ela saiu em 1920, é um livro pequeno, mas é espetacular porque ele aponta, Bruno, os erros da igreja, entendeu? Em defesa do espiritismo. Ele que era judeu, ele é a única pessoa que é judeu, espírita, cristão. Mas um homem notável. E quem leu o livro Voltei vai verificar quem era ele. Ele, ao ponto deste homem notável, quando ele perde uma filha que no livro chama-se Marta, mas na realidade é Raquel, porque outras questões, depois talvez isso sirva até para uma live especial. Então, o Emanuel não permitiu que ele usasse o nome dele, porque a família dele não permitiu, então ele usa irmão Jacó. E no livro Voltei, ele chama a filha de Marta, mas na realidade é a Raquel, que no mundo espiritual ajuda, e você percebe que essa materialização da filha dele com a Ana Prado, em Belém do Pará, que ele teve por 2 semanas, ela se materializava, sentava no colo dele, da mãe dela, e ele sai em defesa do espiritismo depois disso, né? Então, você percebe no livro Voltei que a Raquel, filha dele, era um espírito superior. Por isso que ela teve autorização da espiritualidade para poder se materializar para o pai e para a mãe. Então, é fantástico esse livro Voltei, editado pela FEB em 1948, um ano depois da desencarnação dele. O Oceano, eu estou vendo suas coisas aí, você vai ali, pega uma coisa ou outra. Eu tenho um amigo, que é amigo seu também, o Eri Lopes me disse que já foi na casa de Oceano. Aí ele me disse, Bruno, você não tem vontade de sair de lá, porque é tanta coisa que o Oceano tem, e eu estou vendo aqui. Né? Agora uma informação.
que eu tenho a impressão que grande parte do movimento espírita não sabe, não é? Oceano, o Chico Xavier psicografava música clássica da obra de Emmanuel. Me conte isso, por favor. No livro Há 2000 Anos, tem uma poesia que um professor do Rio de Janeiro, músico, Gerson Sistini, hoje no Centro Espírita O Consolador, ele nos anos 70, ele pegava o livro, ele abria naquela poesia, sentava no piano, colocava ali sem partitura e saía uma música. E eu tive acesso a Dona Ieda Hungria, lá do Rio de Janeiro, né, de Niterói. Ela me entregou essa fita, original, por sinal, e entregou essa fita. E quando eu ouvi, eu, como sou muito estudioso da música clássica, né, como jornalista, como hobby, vamos dizer aí, vocês estão vendo aí vários discos, eu, quando ouvi, levei um choque, porque eu conhecia aquelas poesias dos livros do Chico, que está no o Alma Gêmea, e depois tem do André Luiz também, que é o Emanuel André Luiz, tem Alta de Souza. E quando eu vi, eu percebi que nós tínhamos ali os famosos líderes alemães. O que é o líder? Líder em alemão quer dizer canções, melodias, e são aquelas poesias românticas. Só para dar uma ideia para vocês, a Ave Maria do Schubert é um líder. Aquelas músicas que a gente conhece, né? A Serenata do Schubert, o Schumann foi o Brahms também. Então, como eu conheço todo esse material, né, eu tenho aqui os discos, tenho aqui os livros, quando eu ouvi, eu percebi, peraí, isso aqui são os líderes alemães. Então, nós fizemos, né, um evento no Teatro Municipal aqui de São Paulo, onde uma das atrações em homenagem a Herculano, a Kardec, a Chico Xavier, a doutora Marlene, uma das atrações foi justamente essas músicas clássicas recebidas por Chico Xavier, as poesias, porque todo livro são poesias de Goethe, de Heinrich Heine. Por sinal, Heinrich Heine está no Evangelho segundo o Espiritismo. Procura lá, que é um poeta alemão que comparece para Kardec lá e dá uma mensagem linda. Ele é um grande poeta alemão. Então, eu percebi, juntando tudo isso, sabedor de toda essa história, eu percebi que nós tínhamos ali líderes alemães recebidos por Chico Xavier dentro da obra do Emmanuel e do André Luiz. Se você quiser exibir um pouco depois aqui, eu te mando aí, você passa aí para você, tá bom? Meu amigo, é claro que eu quero, Oceano, né? Meu amigo, olha, o evento do Teatro Municipal, você disse que tinha 1.500 pessoas, não é? O evento, você disse que cerca de 1.400 pessoas. Só tinha 4 partituras e são 16, não é isso? Na realidade, nós conseguimos, porque como era uma fita acho que todo mundo conhece essa fitinha, né? É uma fita assim. Então, nós ouvimos, digitalizamos e mandamos para um musicista, um maestro. Ele cobrou o trabalho dele, então ele ouvia e fazia a partitura. Então, para esse evento, nós fizemos 4 obras, mas são 16. Tá? Então, a ideia nossa era fazer um DVD, fazer uma gravação, tudo profissional, no Teatro Municipal. Não era artista espírita, não era amador. Vocês vão ver agora, eu vou pedir para o Bruno passar. E era um artista do Teatro Municipal, o pianista, o soprano, o tenor, para vocês verem a seriedade. Então, eu não tenho a menor dúvida que no futuro
essas obras estarão nas maiores casas de concerto, de ópera do mundo. O Oceano, eu não sabia do Chico psicografar música clássica, como tem outro fato inusitado para mim, não é? E que você me revelou, peço para você revelar para os nossos amigos. É verdade, Oceano, que o Chico psicografava ao som de música clássica, Wagner, Sim. Beethoven, Brahms. Era isso mesmo, Oceano? Sim, 100%, 100%. Eu tenho vários depoimentos que ele, ao psicografar, melhorava a sintonia, não porque ele não tinha sintonia, porque ele era um céu aberto, né, o contato direto com o mundo espiritual, mas ele ouvia Wagner, Beethoven, Mozart, Brahms, Johannes Brahms, né? Então ele amava a música clássica, amava a música clássica. Tem um depoimento, primeiro depoimento está naquele livro Materializações Luminosas do Ranieri. Ali já fala, né? Eu, nos últimos 2 anos de vida do seu André Luiz, o irmão do Chico, e ele me contou tudo, os discos dele, os discos que o Chico ouvia, estava na casa do seu André Luiz. Eu vi esses discos, né? Então, hoje deve estar com a filha, porque o seu André desencarnou em 2009, mas os 2 anos de vida dele, ele esteve comigo, nós ficamos juntos muito tempo, viajamos para Uberaba, tem um depoimento dele de 3 horas aqui, que qualquer dia eu vou liberar esse depoimento, gravado em vídeo, e ele confirmou isso. Dona Nena Galves, eu faço um programa, fazia um programa aqui de Dona Nena Galves, onde ela sempre falou, o Chico não ouvia, ele ouvia música popular, claro, as pessoas iam lá, cantavam, aquela música que, infelizmente, eu não conheço os autores, né? Uma música que fala muito passarinho, sei lá, que lá as pessoas cantavam para ele, e aí É o aquela Chico Ai Lili, alô, linda. pessoas, alguém levou para ele isso, cantou para ele, e o Chico nunca disse não para ninguém. Então não é ele é uma música popular americana, né? A irmã dele falou para mim, eu tenho isso gravado, que ele gostava da Elis Regina. Eu sei também que o Chico, na hora, quando tinha o programa Jovem Guarda, na hora do Jovem Guarda ele chamava o Eurípides e o Vivaldo, né? Na hora que aparecia a Vanderleia, ele fala, Eurípides, Vivaldo, vem ver a Vandeca, no Jovem Guarda. Então o Chico é uma pessoa comum, né? Comum, entre aspas. Oceano, por favor, eu me lembrei de um fato aqui agora que todo mundo divulga por aí, não é? Você falando no gosto de música do Chico. Oceano, se você souber, a música de Roberto Carlos, O Homem, um dia um certo homem esteve aqui. É verdade que aquilo é uma composição de Emmanuel e que foi presenteada para o Roberto Carlos. Você sabe alguma coisa sobre isso, Oceano? Bruno, primeiro a música é 100% Emanuel, mesmo que não seja dele, né? Ali você, 100%, a gente vê as palavras do Emanuel. Eu sempre fiquei com essa questão na minha mente. Nos anos 90, eu assisti um documentário na TV Manchete sobre Chico Xavier, né? Acho que As Vidas de Chico Xavier, tem esse documentário aqui gravado. Acho que o primeiro livro do Marcel Sotomayor, eles transformaram em documentário. Tem uma pergunta que o jornalista que entrevistou fez à mulher do Roberto Carlos, a Nícia, a primeira mulher do Roberto Carlos, que desencarnou logo depois. E lá o jornalista pergunta, olha, o que é que você acha do Chico Xavier? Ela falou, olha, o Chico Xavier é isso e aquilo, maravilhoso. Inclusive, ele esteve aqui algumas vezes trazendo música para o Roberto Carlos gravar.
tá bem claro para mim né, que uma dessas músicas é O Homem. Aí eu comecei a amizade com a dona Nena Galves, que era quem hospedava ele aqui em São Paulo, e ela me disse, numa conversa comum, ela me disse que várias vezes ela levou o Chico na casa do Roberto Carlos. Eu perguntei, dona Nena, a senhora pode confirmar realmente existe? Ela falou, olha, Oceano, eu tenho o Chico, muitas coisas ele me confidenciou e pediu para que eu levasse isso para o túmulo. Então eu não posso dizer nem sim, nem não. Só que com essa declaração da mulher do Roberto, que ele foi lá na casa deles, onde ela fala que ele, Chico, veio trazer música para o Roberto musicar, eu não tenho a menor dúvida que essa música é uma delas. Acho que tem mais uma ou duas, entendeu? Depois eu descobri qual o motivo. Por que, que o Chico não revelou isso? Pode ser que eu adoraria que um dia Roberto Carlos revelasse isso, até porque não ia ter mais problema de direito autoral. Pode ser que algum familiar interessado, pessoas aí, né, pessoas aí interessadas em explorar o Chico, poderiam amanhã ou depois, não, essa música aí, o direito autoral são nossos, aquela coisa toda. Enfim, não quero julgar ninguém, mas eu acho, na minha opinião, porque o homem é o homem, tem outras também, né? É o estilo do Emanuel. Então eu não posso nem confirmar, nem desmentir. São conclusões que a gente chega, Bruno. Oceano, eu queria aproveitar que você é um amante da música, né? E dentro da arte espírita, esse campo da música, o Oceano, eu sou daqueles que ainda gosto mais de ouvir uma música gospel do que uma música espírita. Quem estiver nos ouvindo, não se assuste, porque eu faço essa pesquisa com meus amigos, Oceano. De cada 10, os amigos espíritas, 9 pensam feito eu, né? O que é que falta? Claro que a gente tem uma Elizabeth Lacerda, né, com músicas espíritas lindas, Tim e Vanessa, mas por que a música espírita, os nossos princípios são tão belos, né? A mensagem espírita tem um conteúdo tão maravilhoso, por que ainda nesse campo se deixa a desejar? Aí eu pergunto a Oceano, você acha que esse pessoal da arte, do campo da música espírita, precisa de apoio? É falta de apoio também, Oceano? Bruno, é um campo meio complicado dar opinião sobre isso. Eu gosto do João Cabete, gosto daquela música da Tim e Vanessa, né, que de vez em quando eu coloco nos meus vídeos. São pouquíssimas, com qualidade da letra e com qualidade da melodia. Ou seja, a melodia é uma coisa que você recebe do mundo espiritual. A letra pode até ser o ser humano. Agora, eu não confesso para você que eu não conheço muita coisa da música espírita, a não ser essa do Cabete, né? Que é linda, maravilhosa, e o do Tim Vanessa. Tem uma música muito bonitinha também do Júlio Conrad. Mas olha, aquela que a gente ouve, e eu quando ouço uma música que eu amo, eu choro na hora. Primeira vez, eu choro, eu entro em comoção, porque ela me toca. Então, para isso, há necessidade de quem recebe esteja numa sintonia, numa vibração muito elevada, porque a gente sabe que a música vem do mundo espiritual. Agora, se a pessoa leva uma vida comum, não se dedica ao estudo, não se dedica à prece, não é apenas quer ser uma artista, não é? Eu, por exemplo, no local onde eu frequento, não tem música. Nós não tocamos música porque lá é local de estudo e local de prece, estudo, conhecimento.
Pode ser que um dia, numa comemoração, né, a gente faça um evento especial e coloque música. Mas isso é uma coisa nossa. Eu não estou dizendo que é errado. Dona Ivone Pereira não gostava de música em centro espírita. Ela escreveu várias cartas para o Divaldo Franco, onde ela fala isso. O absurdo da casa espírita que toca música. Eu, por exemplo, quando vou fazer uma palestra, de preferência que não tenha música. Por quê? Porque a música nem sempre é bonita, nem sempre tem melodia, nem sempre tem uma letra que, como você disse, que seja digna como a doutrina espírita. Nada contra, então, pode tocar à vontade. Agora, eu, por exemplo, prefiro não. Eu, quando vou fazer uma palestra, eu peço, por favor, que música clássica, porque eu gosto da música clássica. Agora, quem não gosta, vai colocar uma música popular. Mas eu já vi cada uma, meu amigo, antes de começar uma palestra, aí a gente tem que lamentar, né? O Bebo e o Equilibrista, a música da Nossa Senhora Aparecida antes da palestra. Eu já vi isso, então não sai Oceano, falta. Oceano, você está me dando um subsídio agora, pessoal da Casa dos Humildes, a minha casa raiz. Ao longo dos anos, eu e Amaro lá, outro dirigente lá da Casa dos Humildes, Oceano, a gente tem uma postura feita a sua, a de Dona Ivone, só que o Oceano, pessoal, o Oceano adora música. E veja como ele separa as coisas. Na reunião lá da Casa Espírita dele, ele prefere que não. É uma coisa deles lá, então é uma coisa nossa também. Fiquei muito feliz, viu? Você me ajudou um bocado, viu, meu amigo? Oceano, e essa diferença da música popular espírita, que a gente pode não gostar, mas o pessoal pode enveredar por aí, né? E o perigo do popularesco. Eu já vi uma vez um funk espírita, não estou falando mal do funk, mas era de péssima qualidade. Como é que você vê esse perigo aí nesse campo do popular e do popularesco? Olha, o popular é uma coisa nossa, brasileira, né? Todas as culturas têm a música popular, tem a música folclórica. Agora, o popularesco é aquela coisa que não traz nada, ela não te sensibiliza, ela é o seu coração. Você entendeu? Então, há necessidade de ter sempre essa saber o que colocar numa casa espírita. Não estou criticando, mas eu, por exemplo, tenho as minhas observações que onde eu frequento, onde eu tenho um princípio de direção, a gente prefere não colocar. Um dia vamos colocar numa comemoração de 100 anos, comemoração de Kardec, aniversário do Chico, aí você faz um evento especial com música que lhe toca, que você ouve e você chega às lágrimas. Né? Agora, a música por música, é preferível entrar direto, sem a tal de harmonização. Adoro o Moacir Camargo é sensível, a música dele é bonita, aí sim. Agora tem uns que não tem melodia, Bruno. Meu amigão, o Oceano, a gente está entrando agora no momento derradeiro da nossa entrevista, mas eu queria saber a tua opinião sobre duas coisas, Oceano. Não é? Eu vi você no lançamento do filme Kardec, não é? Você com Wagner de Assis, logo na Van Premier lá, né? Você, Dona Sônia, Dona Heloísa Pires, pessoal, todos os atores, inclusive o ator que fez Kardec é um negócio impressionante, né? Mas eu queria saber da sua opinião, Oceano. Você sabe que estão surgindo os documentos aí, não é? E está comprovado, né? E o filme de Kardec é recente, que as meninas, as irmãs Budan, não é? Carolina e Julie, na época, em 1857, na época do Livro dos Espíritos, elas tinham, na verdade, 28 e 32 anos, já, segundo revelam os documentos que está vindo à tona através do
Carlos Sete Bastos, do Adair Ribeiro. Eu queria saber sua opinião, como você vê tudo isso que, de certa forma, vai tirando aquela visão, que é uma visão bonita do filme, aquelas menininhas, não é, psicografando, uma visão romântica linda. Aquela passagem do filme é emocionante. E quando a gente sabe, se depara com a realidade, que na verdade eram moças adultas. Não é? Como é que você vê isso? O surgimento desses documentos recontando um pouco muita coisa daquela época de Kardec. Bruno, isso não muda em nada. Absolutamente em nada. Se houve a história que escreveram lá atrás, né? A biografia de Kardec, se disseram que eram meninas, não modifica em nada. E agora descobre-se através de documentos, são documentos sérios, os pesquisadores são seríssimos, né? Através de documentos que elas tinham uma idade maior, né? Mas a diferença era pequena. Naquela época, as mulheres com 28, 29 anos eram crianças praticamente, né? Então, isso não muda nada. O biógrafo de Kardec é muito comum naquela época chamar, como por exemplo, hoje meus filhos são os meus meninos. Não sei se você tem filho que se chama de meninos, só que ele tem 40 anos. Isso é uma prática muito latina, né? da língua latina. Papai, mamãe, enquanto que o germânico, o inglês, é pai, mãe, aquela coisa bem grosseira, né? Então, são costumes, né, que talvez o primeiro biógrafo de Kardec não tenha prestado atenção. E isso foi passando de geração em geração, até o próprio Canuto Abreu, ele fala que eram meninas. Você entendeu? Porque ele, logicamente, leu primeiro biógrafo que eram meninas. Agora, isso nada muda, absolutamente nada da importância da Caroline e da Julie Blodin, da história lá. Meu amigo, mais uma questão ainda, né? E você também, você tem um vínculo e um respeito à religião universal, né, Oceana? Está aí nos debates, sem entrar em polêmica nenhuma, eu quero só a opinião do Oceano, né? Não quero cotejar com outras opiniões, né? E eu tenho certeza que a sua opinião nesse campo é igual à minha, né? Oceano, espiritismo é religião, meu querido? 100% religião. 100%. Está lá na codificação espírita. O maior médium do mundo, Francisco Cândido Xavier, de todos os tempos, era religioso, procedente do catolicismo, adota o espiritismo como a sua religião oficial, entendeu? Divaldo Pereira Franco, religioso. Os grandes escritores espíritas, intelectualizados ao extremo, como Herculano Pires, como Hermínio Corrêa de Miranda, como Teodoro José Papa de Ribeirão Preto e tantos, Newton Boechat, entendeu? Ismael Gomes Braga, todos esses homens adotaram a religião espírita. O espiritismo é ciência, filosofia e religião, sim. Está lá na codificação. É que tem alguns intelectuais que pensam que só eles que entendem do assunto, né, da questão cultural, intelectual, eles querem tirar Jesus do Exatamente. espiritismo. Não pode, entendeu? Se tirar Jesus do espiritismo, vai tirar Kardec também, porque Kardec fica bem claro, e eu tive acesso a esses documentos quando ele é retirado de Paris e vai para a região de Saint-Andrés para poder organizar o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, né, o Espírito de Verdade, tira ele de lá e manda ele para Saint-Andrés para poder ele organizar, com 2 médias da cidade, o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. E tem mais, pedem para ele colocar a imitação do Evangelho.
imitação, que é para poder evitar o poder das trevas e o poder da igreja da época, que iria, logicamente, proibir. Tá? Uma cena do filme, uma das cenas mais bonitas do filme é essa, né? Na hora que ele vai lá nas Tulherias, entendeu? E não é recebido pelo Napoleão III, e você vê lá a igreja junto com eles. Então, você imagina se ele colocasse, na segunda edição, tirou a imitação. Tá? Então, são pessoas que não estudam, que têm raiva das religiões, principalmente da Igreja Católica. É bom que as pessoas entendam que a Igreja Católica trouxe o cristianismo até o século XIX e entregou para Allan Kardec. A Igreja Católica, nós temos essa gratidão com eles, porque tudo o que aconteceu até então, né, os erros da igreja, os erros das outras religiões, mas entregaram para Allan Kardec. E aí, a partir daí, a gente passou a não ser mais tão ignorante como éramos. Oceano, perfeito, viu? E você vê, Kardec trata ali a aliança da ciência e da religião, né? Então, Kardec tocou na questão da religião o tempo todo. Oceano, a última questão, eu achei muito interessante. Você me disse que, Bruno, nesse momento novo, veja bem, um cineasta, com a produção que a gente viu aqui, né, Oceano? Teve uma hora, Bruno, que eu tive que aprender também, né? Quando surgiu o stream, né? Então, fui fazer curso. Aí, a minha última questão, como é que você vê hoje a divulgação espírita, Oceano, por esses novos meios que estamos aqui vivenciando nessa época aqui de pandemia? Bruno, é uma nova era na divulgação. Eu mesmo cometi muitos erros no início, não faz nem um ano, né? Quando a gente começou a fazer as lives, cometi muitos erros, tive que aprender, me dediquei aqui, hoje eu aprendi a fazer, estamos fazendo, eu estou gravando palestras para, a partir de março, fazer, colocar no stream essas palestras. Estou reprisando as palestras que nós gravamos em 2018, 2019, início de 2020, antes da pandemia. Nós estamos reprisando, né? Porque as pessoas não viram. Quando você não vê um filme, mesmo que seja um filme velho, é um filme novo para você. E a palestra, então, eu escolhi a dedo esses palestrantes. Então, nós estamos usando do stream para fazer isso. Estamos colocando lá no espiritismo.tv, lá do Conrad, do Franklin. Então, é uma nova maneira de divulgação. O mundo mudou e vai continuar mudando. Isso é o mundo espiritual que está mandando. Nós temos aí as revelações espíritas, que ninguém pode tirar isso do espiritismo, as revelações espíritas de várias maneiras, onde nós vamos divulgar o espiritismo através... Olha que beleza, eu estou falando com você, você está em Recife ou em São Paulo, mas a gente poderia colocar aqui uma pessoa em Paris, em Nova York, em Praga, na Alemanha, em Berlim. Isso é uma tecnologia que vem do mundo espiritual. Então, nós temos que aproveitar isso. Não sabemos como vai ser o retorno à casa espírita. Não sabemos, ainda não sabemos. Então, vamos nos adaptar. Tá? Isso já estava previsto pelo mundo espiritual. Emmanuel fala muito isso, André Luiz fala muito isso, entendeu? Então, a gente tem que aproveitar e divulgar com dignidade. Não pode simplesmente divulgar como fosse uma coisa vulgar. Não. O Espiritismo é uma revelação divina do mundo espiritual. Deus, Jesus e os espíritos que os servem, para que nós possamos levar a mensagem espírita cristã até as pessoas que ainda não descobriram o espiritismo. Porque tem muita gente aí que se diz estudiosos espíritas, né? Mas aparece mais do que o espiritismo quando faz uma palestra ou quando faz uma live. Oceano, quero que você saiba
Isso não é um elogio, não é uma constatação, né? São 1h30 que a gente ficou aqui, para mim foi uma realização. Você já viu que eu sou oceanete de quatro costados, né? Meu amigo, Você então, exagera. Deixa de exagero, não Bruno. é, não é. Jesus está ouvindo isso, né, Oceano? Meu amigo, e eu queria dizer a você que foi uma satisfação imensa. Até eu digo muito ao pessoal, né, que é tão bom também, não só a entrevista, as conversas que precedem, né, a entrevista. Meu querido, eu queria que você deixasse aqui sua mensagem, suas palavras finais, sua despedida aqui, para quem nos ouviu nessa 1h30, por favor. Olha, eu agradeço para você, para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Nos vendo, nos ouvindo. E eu acho que tem que se estudar os grandes mestres do Espiritismo. Kardec, médio Chico Xavier, acompanhar o desenvolvimento das revelações espíritas por fontes seguras, porque tem muitas fontes aí, fajuta, eu percebo isso, fajuta, tá? Então, tem que ter muito cuidado com o que os médiums trazem de revelações, disso, daquilo. O Espiritismo não é isso, não é Espiritismo. Revelação do mundo espiritual, a fonte mais segura é André Luiz, através de Chico Xavier. Tem revelações do mundo espiritual de outros espíritos, claro que tem, outros médios, mas precisa ter muito cuidado quando se fala isso, aquilo, revelação sobre pandemia, isso, ou seja, previsões. Ah, o Chico me falou isso. Ah, isso. Gente, isso não é espiritismo. Estudando o Espiritismo, você sai dessa ignorância. Hoje mesmo eu postei no nosso Facebook uma frase linda de Olinda Amorim, que é um dos maiores nomes do Espiritismo no século XX, né? Ele falando sobre a questão do conhecimento, da cultura. Quando você tem conhecimento e cultura espírita, seja espírita ou não, você se livra do pensamento do pecado, você para de ter medo de Deus, da ira de Deus. Não, Deus não é vingativo, ele é nosso Pai amado, que nos ama, entendeu? Você sai da ignorância. Eu estou tentando fazer isso há muito tempo. Vou conseguir um dia. Obrigado, Bruno. Meu amigão, agora eu peço, por favor, que o Oceano encerre a nossa entrevista fazendo a prece final, pode ser? Pode? Jesus, amado Mestre Senhor, recebemos as facilidades de nos comunicarmos com toda a distância em torno da Terra. E agora, irmanados como estamos, a ideia é divulgar o teu evangelho de amor. A ideia é fazer com que as pessoas sintam as nossas vibrações, mesmo nas conversas toscas que saem das nossas bocas, mas que essas pessoas, esses irmãos nossos, recebam de nós, na verdade, o que aprendemos, Senhor, com os teus ensinamentos que deixaste nas mãos e por conta de simples pescadores, de gente simples da Galileia, e que 2000 anos depois reverberam em nós, nos tornando espíritos encarnados melhores, nos preparando para esta vida e para as vidas futuras. Assim, mestre amado, nós agradecemos pela oportunidade de utilizarmos da tecnologia para o bem, para levar para as pessoas, nossos irmãos, necessitados como nós, e para aqueles que ainda não te conhecem, Senhor, as nossas vibrações e as palavras de amor que aprendemos com a tua boa nova. Graça vos damos, Mestre amado,
Que assim seja. Assim seja. Meu amigo Oceano, um abraço virtual, viu? E você me prometeu um dia, quando passar tudo isso, vier aqui no Recife, vai lá na nossa Casa dos Humildes, ok? Eu tenho um grande amigo de infância aí, Silvano. Silvano, Pronto. meu sobrinho mora aí em Recife, tem um sobrinho e tem um amigo de infância de 60 anos atrás, Silvano, né? Silvano Alves. Ele trabalhou na prefeitura, não sei hoje onde ele trabalha, já deve estar até aposentado. Você Mas vê? eu adoro Recife. Quando eu vejo as imagens de Recife, Oh, eu digo, eu fui aí só uma vez, mas faz 30 anos. agora, uma pessoa de Alagoas só vem no Recife uma vez, isso é um absurdo, Oceano. Isso é uma Absurdo. falta. Isso é Eu uma também falta. acho. Você tem toda a razão. Mas quando eu for aí, eu vou, se me aceitarem, logicamente, eu faço uma palestra em cada dia, ou cada noite eu faço no centro espírita. Não, É olha, que nunca me convidaram, por isso. todos aqui que eu vou, eu levo você. A gente faz uma Então tá bom. programação. Amigão, um abraço, viu? Um Obrigado, meu abraço, querido. muita paz e foi um prazer e uma honra. Sai daqui feliz, viu? Muita Obrigado. E paz. desculpe aí, qualquer coisa, eu sou assim mesmo. Entendeu? Eu falo a verdade, que eu acho que é a minha verdade. Não, eu vou brincar com você. Foi tudo tranquilo com a nossa entrevista, Oceano? Tudo tranquilo? Foi, mano. Que Eu bom. achava que você devia provocar mais. Pois é. Não, é para ter uma segunda, né? A primeira é bem calminho, é uma armadilha para a próxima, viu? Um Obrigado. beijão, Tchau. querido. Beijão. Nossa, tchau.